Você já se perguntou quem é Lana Vera? Eu sou Lana Vera, filha da Edvanda, lá do Calambau. E como que nasceu Lana Vera? Minha mãe, gente, morava em Brasília, Distrito Federal. Num belo dia, em outubro, ela resolveu ir votar, né? Porque a tradição em Calambau é, quando você mora fora, você reencontra seus familiares em outubro. Época de eleição, volta todo mundo para a cidade. Minha mãe foi votar. Nisso, ela encontrou o abençoado do meu pai. Eles não namoravam, eles ficavam algumas vezes. E nesse dia aconteceu, né? Aconteceu, eu falo que ela foi votar e foi bem votada, né? Que voto, né, que saiu, né? Que voto! Tá bom. Nisso, ela não sabia que estava grávida, ainda voltou para Brasília para trabalhar. Minha mãe trabalhava de doméstica lá, ela cuidava de uma criança, era babá também. Quando ela chegou lá, ela descobriu que estava grávida. Depois que ela descobriu que estava grávida, ela ainda ficou em Brasília mais os 9 meses da gravidez e mais 8 meses depois que eu nasci. Então eu nasci em Brasília, Distrito Federal. Normalmente as pessoas perguntam, Lana, você nasceu lá em Brasília, mas por quê? Porque minha mãe trabalhava lá. Aí com 8 meses ela voltou para Calabal, Presidente Bernardes, como alguns gostam melhor de falar, porque o nome original é Presidente Bernardes, mas a gente fala Calambau. Ela voltou para Calambau, eu estava com 8 meses. Então eu nasci em Brasília, Distrito Federal, e não conheço lá ainda, gente. Olha que bênção. Então aí começou, minha mãe voltou para Calabal, voltou para casa da minha avó. E lá morava, minha mãe é filha de, ela, mais 8. Com ela são 8 filhos, minha avó tem. Ela voltou para casa da minha avó, eu já tinha alguns que não moravam lá, mas a maioria ainda morava lá. Você imagina que dificuldade. Morar numa casa cheia, com aquela dificuldade daquela época, imagina, 30 anos atrás. Eu fui perguntar à minha mãe, né, como que era a nossa infância. Algumas coisas eu lembro, falo que algumas coisas marcam, né? Eu lembro que a gente dormia no colchão, na sala. Quando chovia, molhava o colchão todinho. Eu lembro também que meus tios passavam, limpavam o pé de barro no colchão. Então vocês pensam, eu perguntei pra minha mãe, eu passei fome? Ela, você não. Gente, na hora que ela me falou isso, então imagina, ela deixava de comer muitas das vezes, pra não deixar faltar nada pra mim. E na hora que ela me falou isso, eu engoli até seco, assim. Eu falei, nossa, isso ela nunca tinha me falado. Pra gravar esse vídeo, eu fui perguntar pra ela, né? Mãe, como que foi minha infância? Ela não quer lembrar disso, não. Eu falei, por que você não quer lembrar? Eu quero contar a minha história, eu quero saber como que era. Que minha mãe também não fala muitas coisas do que aconteceu quando eu era nova, sabe? Eu fui questionar ela, e ela falou isso. Você nunca passou fome, mas eu passei. Doeu lá na alma, lá na alma. Uma das coisas também que minha mãe me falou, na hora que eu perguntei isso pra ela, nós somos milionários hoje, sabia? Eu falei, gente, tá aí porque eu falo que a gente é milionário. Muitas vezes eu não tinha nada, não tinha onde dormir, não tinha uma cama. E hoje eu tenho, graças a Deus, né? Uma cama quentinha, um lar, um teto, comida todos os dias. A gente pode escolher o que a gente quer comer. A gente come o que a gente tem vontade. E naquela época não era assim. Então, a gente é milionário, sim. Então, sou muito grata por tudo, né? Por tudo mesmo. A gente saiu da casa da minha avó, fomos morar na casa. Eu tinha 7 anos. E eu lembro que eu ficava na creche. Aí, com 7 anos, eu parei de ficar na creche e a gente foi morar numa casa, só eu e minha mãe. Foi uma das maiores conquistas que a gente teve, né? Que a gente vivia naqueles perrengues loucos na casa da minha avó. Não tenho lembranças boas daquela época. Então, a gente foi morar com nós duas, foi muito bom. E era sempre eu e ela, né? Eu por ela por mim. Minha mãe sempre foi aquela mãe que não me deixava faltar nada. E me incentivava muito, sabe? Me incentivava muito na escola. E ela sempre falava comigo: minha filha, se você quer alguma coisa na sua vida, estude. E é algo que eu carrego comigo. E ela falando: estuda, porque é algo que ninguém nunca vai tirar de você. Então ela sempre foi minha maior incentivadora, literalmente. E eu falo que ela é minha maior inspiração, pela força de vontade dela. Muitas vezes ela tirava da boca dela para colocar na minha, literalmente. Minha mãe tinha muito problema com álcool, sabe? E eu lembro que eu dava muito trabalho também na escola, muito trabalho na escola. E hoje eu penso que o trabalho que eu dava na escola era justamente para chamar a atenção dela, para ter a atenção dela para mim, para que ela fosse mesmo tirar um tempo aí na escola. Eu lembro que ela metia o cacete em mim, tá? Nossa, eu apanhava muito. Eu era tentada. Eu fazia um tumulto na escola. Eu falo que também é uma defesa, para não sofrer preconceito nenhum. Quando os meninos vinham fazer algum tipo de preconceito comigo, eu descia a mão, sem dó, tá? Então era fazer tudo. Mas eu era uma criança muito ativa, participava de tudo, de teatro, de catequese, eu sempre estava na igreja. Tudo que vocês imaginavam, eu participava. Tudo, tudo. Era muito ativa. Eu lembro que
A presença de Deus na minha vida também é muito grande, muito, muito grande. Porque desde muito novinha, né, sempre estava na igreja, sempre participando das catequeses. Eu ia em todas as coroações que vocês imaginaram. Eu coroei Maria, eu coroei Menino Jesus, eu coroei Santo Antônio, eu coroei Santa Terezinha, tudo que vocês imaginar. Minha mãe fala que ela nem precisava de mandar, eu ia. Que eu falo que é uma forma de... Eu falo que eu encontrava abrigo, literalmente. Sempre desde muito nova, eu encontrava abrigo em Deus. Eu falo, sem Deus a gente não é nada, né? Absolutamente nada. Eu era uma criança super ativa, sempre quis ter meu dinheiro. Então eu comecei a trabalhar com 9 anos. 9 anos, isso mesmo. Determinada com sangue no olho, eu falo que a gente precisa ter sangue no olho, porque é algo que você nasce. Ter sangue no olho, ter vontade de conquistar suas coisas, é algo que a gente nasce. Então eu já fui trabalhar, queria meu dinheiro, queria fazer minhas coisas. Vivia numa realidade tão difícil, eu falei, gente, eu quero ajudar minha mãe de alguma forma. Então eu fui trabalhar. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe descobriu um tumor. Foi um susto muito grande, porque antes disso ela já vinha dando crises convulsivas, mas a gente achava que era hereditário. E minha mãe sentia muita dor na cabeça. Quando a gente descobriu esse tumor e era o tamanho de uma laranja, a gente pensou, meu Deus, e eu sou filha única, né? Da minha mãe eu sou filha única. Não, eu vou abrir uma ressalva, eu sou filha única da minha mãe. Mas meu pai, o abençoado, né? Eu falo que ele é um provedor nato, porque eu conheço 10 irmãos, mas eles falam que tem mais. Eles falam que deve ter uns 30. Ai, meu pai Vicente, ele é provedor nato. Voltando ao assunto da minha mãe da cirurgia, do tumor, então ela descobriu que era o tamanho de uma laranja. Quando ela descobriu, a gente levou um susto porque a gente não tinha condição nenhuma, zero condição para arcar com a cirurgia dessa. Aí o que a gente fez? A gente mobilizou a cidade, fizemos rifa, várias pessoas ajudaram. Rapidinho a gente conseguiu juntar o dinheiro para ela poder fazer a primeira cirurgia dela. Foi feita a primeira cirurgia. Quando ela fez a primeira cirurgia, tirou o tumor, beleza, viu que era benigno, graças a Deus. Então, em poucos dias, ela voltou para casa. Quando ela voltou para casa, com 7 dias depois, começou a dar complicações. Quando começou a dar complicações, ela ficou sem falar, sem andar, usando fralda, a gente passou muito aperto com ela. Voltou com ela para o hospital. E ela ficou no TI, então, com isso, nessas idas e vindas da minha mãe, foram 8 anos de hospital. Depois que a gente, imagina, descobriu o primeiro tumor, tirou o tumor, começou a passar mal, idas e vindas, colocou válvula, tirou válvula, aí ela parava, não falava, não andava, ficava muito tempo no UTI, muita cirurgia, deve ter sido umas 15 cirurgias mais ou menos. Minha mãe abriu cabeça aqui, abriu a barriga, deu perda óssea aqui na cabeça dela. Então foi muita coisa. Foram 8 anos de hospital, gente. Não é brinquedo. Eu falo que lá no São Isabel todo mundo já chamava a gente pelo nome, literalmente. Uma das coisas que mais me marcou nesse período que minha mãe passou mal, eu lembro que um dia a gente chegou com ela no hospital, era carnaval. A gente chegou com ela no hospital, o médico falou assim, você tem dinheiro? Eu falei assim, não tenho. Ele falou assim, então sua mãe vai morrer. Gente, quando eu escutei aquilo, imagina, eu era uma adolescente, eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos. Um médico falar isso pra mim, vocês pensam, eu fui na lua e voltei. Um outro médico, que a maioria das pessoas não gosta dele, mas eu adoro ele, porque naquele momento ele veio e falou, não, eu vou te ajudar. Ele imediatamente subiu com ela em UTI, fez o que precisava. No outro dia o médico falou que não ia fazer nada se não tivesse dinheiro, voltou, olhou ela, fez o que precisava de fazer. Mas eu falo que foi muito terrível, tá? Foi muito terrível. Depois de um tempo que minha mãe dessas idas e vindas, ela foi tratada a maioria do tempo aqui em Ubá. Depois de um tempo, e ela não aceitava passar ela para outro lugar. Depois de alguns anos, já tinha mais ou menos uns 6 anos, mais ou menos, que ela estava sendo tratada aqui em Ubá por um médico, resolvi mudar ela para Juiz de Fora. E me falaram assim, você não vai conseguir vaga, é muito difícil conseguir vaga. Falo que Deus é tão maravilhoso, que quando escreveram lá no SUS, mas não sei nem como que fala, tem um sistema que se escreve no SUS que é para conseguir vaga, normalmente, quando a pessoa está passando muito mal, né? Em menos de 2 horas, a vaga saiu, que isso era assim, inédito acontecer naquela época, eu lembro. E ela foi transferida para Juiz de Fora. Lá ela foi tratada por um médico maravilhoso, que literalmente, como diz, minha mãe tinha 2 válvulas. E todas as duas estavam com problema, né? Porque ela estava mal do jeito que ela estava. Ele tirou as 2 válvulas dela, eu pensei, esse médico tá louco, né? Tirar as 2 válvulas, minha mãe esse tempo todo vivendo com elas. E ele tirou. Ele falou, eu sei que tô fazendo. E literalmente, minha mãe ficou mais uns 60 dias lá, no TI mais ou menos, eu lembro. E depois disso ela ficou muito bem, graças a Deus, sem sequela. E esse período todo da minha mãe no hospital, esse perrengue todo, imagina, ela descobriu o tumor com 15 anos. Então, se foram 8 anos, então foi o período que eu estava na minha adolescência. Tava a época que eu falo que a gente é mais frágil, que a gente está de mudança, que a gente não se reconhece, que a gente fica com medos, incertezas. Tudo acontece quando a gente está na adolescência, né? Uma menina ainda, sozinha, né? Praticamente. E mesmo assim, eu falo que ela me dava força, sabe? Ela me dava vontade de querer fazer as coisas. E eu fui indo.
vim para o bar. Quando eu resolvi vir para o bar, eram os períodos que minha mãe ficava boa em casa, né? Ela ficava boa em casa, voltava para o hospital. Mas eu resolvi vir para o bar, que eu precisava de estudar com 18 anos. Quando eu cheguei aqui no bar, não tinha nada, né, gente? E eu falo que quando eu vim para o bar, me marcou muito porque foi no dia que aconteceu aquela enchente de Guidoval. Sabe aquela enchente que aconteceu, que destruiu Guidoval tudo? 3 de janeiro de 2012. Para me chegar aqui no bar, eu gastei 5 horas. Por quê? Saímos de Global tentando passar por Brasília. Caiu estrada. Tentamos passar por Senador. Caiu estrada, encheu de água, não consegui passar. A última tentativa que a gente fez foi passar por Viçosa, que era a estrada de Piranga, para vir para cá. A gente conseguiu passar. E assim que a gente saiu, a cidade ficou toda inundada lá em Cambau também. E não tinha mais como sair. E a gente conseguiu, depois de 5 horas de tentativa de sair da cidade, a gente conseguiu chegar aqui ao bar. Eu falo que a minha chegada ao bar, eu nunca vou esquecer, porque foi um marco assim mesmo. Por conta da dificuldade de chegar, da forma que eu cheguei. E no mesmo dia eu fui fazer uma entrevista numa casa de família. E quando eu cheguei lá, ela me recebeu muito bem. E perguntou, né? Fez uma entrevista, beleza? Perguntou assim, onde você vai ficar? Eu falei, não tem onde ficar. Ela falou, você pode ficar aqui. Eu falei, gente, eu vou demais. Já fui buscar minhas coisas, no outro dia eu já comecei a trabalhar nessa casa. Fui tratada igual filha, sabe? Eu sou apaixonada com eles até hoje. Alcimar, Adriano e João Vitor, eu falo que eles são família mesmo pra mim. Me acolheram, assim, são anjos na minha vida que me acolheram. Então eu vim para o bar, porque eu não tinha passado em federal. E eu falei que não ia ficar em Calambau, se eu ficasse lá eu não iria estudar. Então eu vim para o bar porque eu queria estudar e estudar na Unipac. Quando eu fui escolher meu curso na Unipac, eu escolhi literalmente o mais barato, que tinha a ver com matemática e que meu salário ia dar para pagar. Quando eu escolhi, eu fui lá olhar a listinha. Sabe quando você olha a listinha? Você, isso aqui vai dar para pagar. Eu lembro que na época o salário era R$580, o valor da faculdade era 540. Então eu pensei, vai dar para pagar. Arrumei a casa para ficar. A moça falou que eu podia ficar lá, a Lucimar falou que eu podia ficar. Eu falei, então tá tudo certo. Vou comer, vou beber na casa, meu dinheiro dá para pagar a faculdade, então bora. Começando. Então eu comecei a fazer a faculdade sobrando R$40 do meu salário. R$40. Bora estudar. Comecei fazendo a contabilidade, porque era mais barato. No primeiro período eu já me apaixonei pelo curso. Me descobri literalmente. Falei, nossa, aqui é meu lugar. Foi maravilhoso. E foi indo. Então no primeiro ano eu fiz ProUni. Passei, só que perdi por conta que eu perdi a data de inscrição. Não tinha computador naquela época. Então eu perdi, então eu paguei um ano. No primeiro ano sobrava só R$40 no meu dinheiro. No segundo ano, tentei ProUni de novo, passei na bênção de Deus. Então começou a sobrar mais dinheiro, eu também ganhei um aumento, começou a sobrar mais dinheiro. E eu falo que a questão financeira sempre foi muito forte na minha vida. Eu sempre soube exatamente onde eu queria chegar, sabia exatamente o que eu queria ir. E eu falo que teve vários episódios, eu vou lembrando, eu vou contando para vocês. Por exemplo, eu fui comissão de formatura da minha turma na 8ª série. Fui comissão de formatura no 3º ano e sempre eu fazia festão para meus colegas, para meus amigos, e sempre sobrava dinheiro. Então eu fazia festa e ainda devolvia dinheiro, falando dinheiro que você rende. Então eu falo que a questão financeira sempre foi muito forte, sempre gostei, sempre me interessei por isso. Pela falta, eu falo que alguns começam pelo amor ou pela dor. Eu comecei pela dor, pela falta mesmo, porque eu queria mudança, eu queria algo diferente na minha vida. Não queria continuar vivendo aquela realidade difícil, sabe? Então, na faculdade, primeiro ano, paguei a faculdade certinho. Segundo ano, passei no ProUni. Começou a sobrar um dinheiro mais. Comecei já a juntar. Então, assim que eu passei no ProUni no segundo ano, normalmente o resultado do ProUni sai em março. Então, eles me devolveram o dinheiro de janeiro, fevereiro e março. 3 meses de faculdade me devolveram. Foi o valor que eu dei de entrada na minha moto. Comprei minha moto, né? Nisso, eu falo, no primeiro ano eu já tinha tirado carteira, sobrando uns R$40. Eu tirei carteira de carro e de moto. Não tinha dinheiro para comprar um salgado, mas tirei minha carteira. Os R$40 que sobrava, eu ia juntando eles, sabe? Não gastava com mais nada. Não tinha essa opção. Tinha muito claro o que eu queria. Então, no segundo ano começou a sobrar, eu comecei a fazer algumas coisas, eu já comecei a direcionar ele da melhor forma. Comprei minha moto. Aí, depois de um tempo, comprei meu carro. Eu fiquei 2 anos nessa casa de família que eu trabalhei. Depois de 2 anos nessa casa de família, eu recebi uma proposta para trabalhar na empresa renomada aqui da Zona da Mata, a Refrigeração Moreira ISO hoje. É uma empresa de isopor e refrigeração. Fui trabalhar lá, eu não sabia preencher nenhum cheque, gente. A decisão de ir trabalhar foi muito difícil. Por quê? Eu morava numa casa, eu era muito bem tratada, como família. Era como se fosse filha mesmo, eu não tinha despesa com água, com luz, telefone, não gastava R$1 com comida. E era muito cômodo, você concorda? Porque eu ganhava bem. Na média das minhas colegas, na época, eu lembro que trabalhava em escritório, essas coisas, eu ganhava muito bem.
Eu falo, eu sempre fiz além, né? Tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu entrego muito mais, né? Eu dou minha vida por aquilo. Então eu era muito bem, eu falo que eu era muito bem paga, muito bem recompensada naquela época, trabalhando de doméstica. Então tomar a decisão de ir para uma empresa onde eu teria que arrumar um lugar para ficar, ia ter despesas, foi muito difícil. E eu lembro ainda quando eu resolvi mesmo de tudo que eu ia trabalhar na Moreira, eu lembro que minha patroa falou assim, não, Ana, você pode ficar aqui em casa, continua morando com a gente. Eu falei, eu fiquei meio sem graça, né? Eu falei, não, vou seguir meu rumo, já que eu vou trabalhar em outro lugar, vou morar em outro lugar também. Nisso eu arrumei, fui morar em República. Morava com 7 mulheres. Pensa, 7 mulheres na República. Começou os perrengues, né? De novo. Os perrengues sempre existiam. Eu falo que nada foi fácil. Eu recebi muito não, muita porta na cara. Teve momentos assim que eu pensava assim, meu Deus, será que só comigo que acontece isso? Certos tipos de coisas que acontecem que eu não gosto nem de lembrar. De verdade, não gosto nem de lembrar. Mas aí eu fui trabalhar na Moreira, não sabia preencher um cheque, e fui com força, com vontade, só que eu falei assim, eu vou, porque é uma oportunidade única, eu ia trabalhar no escritório, né? Eu ia começar a aprender sobre a minha área de contabilidade, de finanças, e fui. Chegou lá, eu comecei a fazer serviço de rua, fiz cobrança, fiz faturamento, e eu fui, na época, para trabalhar, tinha 15 homens e ia trabalhar eu no escritório. Então foi um desafio muito grande, né? Já chegar para coordenar alguns homens, entender realmente a dinâmica do negócio, entender como funcionava. E eu sempre fui muito curiosa. Então, tudo que me dava para fazer, eu fazia. E eu lembro ainda que meu patrão falava assim, se vira, literalmente. Quando eu falava que não sabia de alguma coisa, por exemplo, eu não conhecia caixa eletrônica. Não conhecia caixa eletrônica. Ele falava, se vira, me deu para fazer um depósito. Eu lembro a primeira vez que ele me deu para depositar um cheque. Fui eu depositar o cheque, na cara e na coragem, com vergonha de perguntar como funcionava, mas deu certo. Então, eu fui crescendo na empresa. Fiz faturamento, fiz RH, fiz isso, fiz aquilo. Fui crescendo na empresa até me tornar diretora financeira da Moreira Ias. Foi incrível, uma trajetória assim, maravilhosa, de muitos desafios, de muito aprendizado. Eu aprendi muito. Falo que eu cresci como pessoa, como ser humano. Aconteceu coisas extraordinárias, literalmente, que me preparou para ser profissional que eu sou hoje. Melhorei como profissional, aprendi a ser mais humana. Eu falo que eu cresci muito, muito, muito. Fiquei na Moreira quase 9 anos. Eu falo que literalmente eu sou muito grata por tudo que eu aprendi lá, por tudo que me ensinaram, por todas as oportunidades que foram me dadas. Depois de quase 9 anos, eu tomei a decisão de abrir minha própria empresa. E como que foi essa transição, gente? Eu trabalhava na indústria, literalmente eu dava minha vida, né? Aquela que trabalha 24 horas por dia, preocupada, que se entrega. Então chegou um nível que eu comecei a ficar muito estressada. Aí o que eu fiz? Como válvula de escape, eu comecei no Instagram. Comecei gravando um videozinho, mostrando minha rotina, mostrando minha alimentação, mostrando como eu me organizava. Depois que as coisas começaram a melhorar, eu comecei a viajar. Eu sou apaixonada por viajar, apaixonada. Eu falo que a gente pode fazer qualquer coisa se a gente faz um planejamento correto, certinho. E como eu sempre fui muito organizada, eu comecei a fazer muitas coisas. Comecei a viajar, comecei a conhecer vários lugares. E as pessoas começaram a me perguntar como que eu fazia aquilo. Então eu comecei a dar dicas de finanças, ensinando mesmo. Como diz, de forma totalmente despretensiosa, só para ajudar mesmo. E foi indo, o Instagram foi crescendo. Até que surgiu um momento que uma seguidora falou assim, Lana, eu quero, quanto que você cobra para me ensinar a fazer isso? Sabe, quando viram a chavinha assim, opa, isso pode dar dinheiro. Aí eu comecei literalmente a dar mentoria, dar consultoria financeira. E eu só dava nos meus horários vagos. Então, tipo assim, eu dava uma mentoria por mês e olha lá, porque meu horário era muito apertado, eu trabalhava muito na fábrica. Só que a demanda por dar mentorias foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Chegou um ponto que eu falei assim, opa, eu vou ter que tomar uma decisão. Literalmente, escolhi entre as mentorias ou continuar na CLT. Foi aí que eu tomei a decisão, não foi uma decisão fácil, foi uma decisão difícil, tá? Porque tudo que é mudança é difícil. Para mim, eu estava na minha carreira de sucesso, eu tinha conquistado aquilo que eu gostaria. Lá eu conquistei minha casa, conquistei o meu carro, tive estabilidade, um bom salário. Então, chegar o momento de pensar assim, eu vou sair mesmo? Na minha cabeça, eu achava que eu ia aposentar lá, que eu ia ficar lá até eu ficar bem velhinho, até que surgiu essa vontade no meu coração. Aí eu comecei a questionar, e se? E se eu tentar? E se eu for? De qualquer forma, eu sempre deixei as portas abertas de todos os lugares que eu trabalho. Falo que eu tive excelentes patrões, então eu pensava assim, eu posso tentar, se tudo der errado, eu volto. Ai, mas foi difícil. Mas aí até que eu tomei a decisão, saí da CLT para abrir minha empresa de consultoria financeira. Em fevereiro de 2022, que eu tomei a decisão de sair da CLT. Saí. Foi uma das melhores decisões da minha vida.
Eu falo que hoje eu transformo centenas de vidas e eu falo que é muito além, né? Literalmente eu queria transbordar no outro aquilo que eu faço na minha vida. Eu falo que eu vivo o que eu ensino, né? Eu vivencio meu dia a dia, a minha rotina organizada, o meu corre. E literalmente falo, da mesma forma que eu mudei minha vida, saí de uma realidade totalmente difícil, complicada, eu quero poder fazer isso na vida de outras pessoas. Quero transformar a vida de outras pessoas. E eu falo que desde o dia que eu tomei a decisão de sair da CLT para começar a trabalhar, nem um dia sequer eu falo que faltou clientes, né? Faltou mentorados maravilhosos. Eu falo que vocês me incentivam todos os dias. Eu sou grata por todas as vidas que eu já transformei e pelas centenas de vidas que eu ainda vou transformar. Eu falo que é só o começo da minha jornada. Tem muita coisa ainda para acontecer. Muita, muita, muita coisa. Hoje eu olho para trás e vejo tão incrível que foi toda a minha jornada. Que está sendo a minha jornada, né? Eu só tenho 30, 31 anos, então só está começando mesmo. Mas olhar para trás e ver assim, todo o esforço, toda a dedicação, valeu a pena, não tem preço. Eu falo que essa questão de você fazer mais do que te pede, e muitas vezes as pessoas falam assim, não vou fazer não, que não tem ninguém vendo. Pode ter certeza, ele lá não dorme um segundo, ele sempre vai estar vendo o que você está fazendo. Então tudo que você planta, você vai colher. Então todo o esforço que eu fiz, toda a dedicação, as noites sem dormir, as abdicações de algumas coisas, né? As portas na cara. Eu falo toda vez que eu recebi um não, é um incentivo para eu querer fazer mais. Então eu só te falo, faça além. Faça, mas faça incansavelmente. O resultado vai vir. O resultado ele vem. Eu falo que a colheita é certa. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Então, vale a pena. Minha mãe hoje está maravilhosa, graças a Deus. É o meu maior milagre de vida, é a minha maior inspiração, é a minha maior força. É nela que eu me espelho todos os dias. Falo tanto que minha mãe é alegre, tanto que minha mãe é divertida, tanto que minha mãe é feliz, sabe? Grata mesmo. E minha mãe fala que nós somos milionários. E somos mesmo. Por conta que a gente não tinha nada, hoje a gente pode escolher o que a gente vai comer, o que a gente vai beber. Tem uma cama quentinha para dormir. Então eu já acordo muito feliz, vocês sabem. Muito feliz e muito grata, gente. Só de ter dormido numa cama tão gostosa, tão quentinha, que por muito tempo eu não tive. Então isso não tem preço. A última vez que minha mãe passou mal foi em 2018. E eu lembro que ela ficou ruim mesmo, mas foi a última vez, graças a Deus ela tá muito bem. E um episódio também que eu sempre lembro, que quando minha mãe foi pra Juiz de Fora, eu tava na faculdade, no final da minha faculdade, e eu tinha que fazer a prova do CRC, e minha mãe tava no TI. Eu estudei, fiz a prova e fui fazer, e passei no 7º período. E minha mãe sempre falava que ela lembra, assim, reflexo dela muito ruim, e ela falava, eu não posso morrer, eu preciso ver minha filha formar. E ela conseguiu ver, graças a Deus, ela tá maravilhosamente bem hoje. Falo que é a minha maior inspiração mesmo de força, de coragem, de fé. Falo que Deus ele sempre esteve presente na nossa vida. Ele foi nosso alicerce, nosso apoio. Quando a gente pensava em bambear, ele mandava alguém incrível assim para estender a mão. Nesses períodos longos que a gente ficou no hospital, a gente conheceu pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, que sempre estendiam a mão. Eu falo que, como a gente sempre teve muita falta de comida quando era nova, eu falo que sempre chegava alguém com alguma coisa gostosa, era a nossa felicidade, sabe? Se minha mãe estava com vontade de comer um bolo, se minha mãe estava com vontade de comer uma fruta, sempre aparecia alguém no hospital para fazer as nossas vontades. Eu falo que apareceram verdadeiros anjos na minha vida durante muito tempo. Eu falo que Deus nunca se esqueceu de nós, ele sempre mandava alguém. Eu falo que o mundo tem muita gente boa para estender a mão. Então, minha mãe tá maravilhosa, graças a Deus. Então, eu te falo, tenha fé, determinação, continue fazendo incansavelmente tudo que você se propor fazer, porque as coisas acontecem da melhor forma, mas a gente precisa acreditar. Falo que o primeiro passo é a gente acreditar. O primeiro passo é a gente acreditar. A gente pode transformar a nossa vida, a gente pode transformar a nossa realidade, mas a gente precisa partir para ação, a gente precisa fazer por onde. Falo que Deus ele dá o chão, mas a gente precisa andar, a gente precisa caminhar. Ele vai dar o que você precisa, mas também você precisa fazer a sua parte. Ele faz o impossível, a gente faz o nosso possível. Então faça, continue fazendo. Eu falo, então independente da situação que você viva, entenda. Eu conto uma história para vocês entenderem que eu não nasci de berço de ouro, que eu nunca tive a ajuda de ninguém, mas eu sempre tive muita vontade de fazer, de mudar mesmo aquela vida que eu tinha, de viver uma realidade diferente, de poder viver literalmente o extraordinário. E Deus, ele permite que isso aconteça com a gente. Então faça, busque, estude,
Se entregue, independente de onde você esteja, a situação que você se encontre. Trabalhe com amor, com dedicação, faça o que você puder, da melhor forma possível. Eu sempre falo que eu sou a xodozinha do papai. Eu falo que Deus está presente na minha vida da melhor forma possível e que Ele sempre esteve ali, estendendo a mão mesmo para mim e para minha mãe, deixando que nada acontecesse com nós de pior. Quem passou e quem esteve com a gente em toda a trajetória fala assim que eu era improvável. Sabe aquela pessoa que é improvável? Todo mundo acha que não vai dar certo, que não vai ser nada na vida? Eu era essa pessoa. Todo mundo desacreditava. Eu falo que eu fui contra todas as probabilidades ao meu respeito. Eu fui contra todas. Todo mundo falava que não ia dar certo, que não ia conseguir, que eu não ia ser nada. Eu fui contra todas as probabilidades. Todas. Então por que eu tô contando isso pra vocês? Eu já tive uma realidade muito difícil, né? Já ganhei R$60, já ganhei salário de 120, já ganhei salário de 50, já passei por muita coisa, tá? Muita coisa. Tô contando um breve relato, breve lembrança do que eu passei, para vocês entenderem que não importa a situação que você se encontra, não importa de onde você veio, se você tiver vontade, planejamento, organização, você pode mudar a sua vida. Você deve mudar a sua vida. E eu quero te ajudar nessa. Da mesma forma que eu mudei minha vida, eu quero mudar a vida de vocês, transformar a vida de vocês, para que vocês vivam o melhor dessa vida, que vocês vivam uma realidade diferente, que vocês vivam o extraordinário. Porque a gente é milionário. E quando eu falo que vocês são milionários, é muito além de conta bancária. Eu falo que a gente é milionário de bênçãos, a gente é milionário de conhecimento, a gente é milionário de coisas. Você já viu tão incrível que é viver? Minha mãe fala que viver é bom demais, mas dá um trabalho. Mas viver é tão bom, gente. Nos mínimos detalhes. A gente tem que aprender a admirar os mínimos detalhes. A gente tem que aprender a ser observador. A gente tem que aprender a aproveitar as oportunidades. Mas quando as oportunidades não aparecerem, a gente tem que fazer as oportunidades. Crie as suas oportunidades. Esteja atento aos detalhes. Eu falo que Deus ele nos proporciona tudo, mas a gente precisa estar atento mesmo aos mínimos detalhes. Então faça, aconteça, que o melhor vai acontecer. E nunca é tarde para começar a se organizar, nunca é tarde para começar a se planejar. Então faça, se organize, mude a realidade de vocês. Eu contei para vocês a minha história de forma resumida. A intenção literalmente é inspirar vocês, mostrar que nunca é tarde, tá? Para começar a se organizar, para começar a fazer diferente, para começar a viver uma realidade diferente. E eu tô aqui literalmente para ajudar vocês. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa história se você acha que fez sentido, que pode inspirar alguém. Compartilhe com um amigo, compartilhe no grupo de família. E se você quer a minha ajuda, eu posso te ajudar, né? Além da mentoria, da consultoria. E te ajuda a mudar, literalmente, a situação que você está.